na Igreja Presbiteriana, lá em São Luís, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, não é? E mestrando em Teologia Sistemática pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper, lá no Mackenzie, em São Paulo. Tem ministrado palestras em outras igrejas e também tem dado aula. E hoje de manhã ele vai estar nos falando deste tema. Eu queria convidá-lo aqui para que ele possa nos falar ao coração e nos instruir, e que você possa meditar no seu coração sobre o papel que Deus tem na sua vida hoje. Você como esposo, pai, como líder na sua igreja, na sua comunidade, absorver esse ensino e depois aplicá-lo à sua vida e à vida daqueles que cercam você. Curva sua... Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos, nós exaltamos o Teu santo nome, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade manifestada em nossas vidas de várias formas, de maneira abundante. Reconhecemos a Tua bondade pelo fato de o Senhor também ter nos trazido até este local de culto para juntos buscarmos a mente do Senhor, para juntos buscarmos, ó Deus, o conhecimento na Tua palavra. A súplica que nós fazemos a Ti, ó Pai bendito, é no sentido de que Tu nos instruas de acordo com a Tua santa vontade revelada na Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor também, por meio do Teu Espírito, trabalhe no nosso coração de tal maneira que o nosso coração ele seja apto para não apenas compreender, não apenas abarcar o conhecimento da Tua palavra, mas para que o nosso coração também receba a Tua palavra como deve ser, com mansidão, com submissão, alegrando-se, Senhor, por sermos corrigidos das nossas concepções errôneas, por sermos corrigidos de pensamentos que foram instilados em nós por uma cultura moribunda que cada vez mais se afasta do Senhor, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo, que o Teu nome seja glorificado no meio desta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós choramos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós Te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor. Quero falar da minha alegria em poder retornar à primeira igreja presbiteriana de Samambaia. Estive aqui no ano de 2012 para também termos um momento de reflexão na palavra do Senhor, e é com muita alegria então que eu retorno nesse ano de 2014. E para tratar de um assunto, irmãos, urgente, necessário nos nossos dias, dadas algumas distorções do papel masculino, dado um desequilíbrio que existe no meio da igreja a respeito do que significa ser homem e de como o homem deve exercer a sua masculinidade no meio da igreja. Então, trata-se de um assunto de vital importância para a glória do Senhor e também para a saúde das nossas igrejas locais. E antes de nós começarmos a nossa primeira palestra nessa manhã sobre o perfil bíblico ou o modelo bíblico de masculinidade, o que a Bíblia ensina sobre ser homem, eu quero fazer uma recomendação, recomendação de um livro. Ele não está ali atrás, mas o pastor Carlos Júnior me informou que o pessoal da editora, todo o pessoal está viajando, mas daqui a 2 semanas eles retornarão e então eles enviarão. Trata-se desse livro, o livro de autoria do pastor Douglas Wilson, o livro intitulado Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. É um livro publicado pela Cleary, que é um outro selo, um selo parceiro da Editora Os Puritanos ali em Recife. Então, nesse livro, o pastor Douglas Wilson, ele vai exatamente apresentar uma visão contracultural do que significa ser homem. Ele vai tratar do que significa ser homem à luz das Escrituras e mostrando como a visão de masculinidade que as Escrituras apresentam é completamente distinta da visão ensinada pela nossa sociedade. Tá? Ele propõe um modelo de masculinidade firmemente enraizado no pacto, na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo.
E segundo ele mesmo fala, né, numa apresentação que ele fez do livro, o desejo de falar sobre masculinidade partiu de uma observação que ele fez em algumas escolas americanas, onde ele percebeu que as crianças, os meninos, eles estavam sendo treinados para agirem não como homens, mas eles estavam sendo efeminados ou emasculados. Então, a partir dessa percepção, ele enxergou a necessidade de tratar desse assunto na igreja e também apresentar essa visão para a sociedade. Então, fica a recomendação. O pastor Carlos Júnior vai trazer e os irmãos procurem adquirir, que serão muito enriquecidos através da leitura dessa obra, tá? Muito do que eu vou falar nessa manhã, então, foi a partir desse escrito, e será com certeza muito útil para todos nós. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler 2 versículos apenas. 1 Reis, capítulo 2, os 2 primeiros versículos, versículo 1 e o versículo 2. Todos encontraram? Vamos fazer uma leitura em uníssono, todos juntos. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e sê homem. Meus irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos o rei Davi aproximando-se do momento da sua morte. Então, essa informação ela é dada pelo verso 1, e o próprio rei Davi, no verso 2, ele vai dizer: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, a cena que se desenrola aqui é a cena em que Davi está dando os últimos conselhos ao seu sucessor no trono, a Salomão. E mais importante que isso, irmãos, essa passagem, na verdade a passagem que vai desse versículo 1 até o versículo 9, vai registrar as últimas palavras de um pai para o seu filho. Então não são simplesmente as palavras de um rei para o seu sucessor, mas nesse texto nós encontramos as últimas palavras de um pai para o seu filho. E a ordem dada por Davi ao seu filho é no sentido de que ele reúna para si, ele reúna para o exercício do seu reinado todas aquelas características e todas aquelas virtudes que caracterizam um verdadeiro homem. Então, nas suas últimas palavras a Salomão, seu filho, Davi diz que Salomão deveria buscar fazer coisas que se supõe que um homem faça. Então, se você observar o verso 2, se você observar as palavras de Davi no versículo 2, você vai perceber que Salomão deveria fazer basicamente 2 coisas. A ordem de Davi, ela consta de 2 ordens, na verdade. Em primeiro lugar, Davi diz: Salomão, meu filho, tenha coragem. E é importante entender que essa palavra, que aparece aí no verso 2, traduzida como coragem, na verdade é um verbo e significa seja forte. Então, Salomão, meu filho, você em primeiro lugar deve buscar ser forte. Em primeiro lugar, você deve buscar ter força. Para que você reine, você deve buscar ser forte. Isso envolve um certo tipo de caráter. Você precisa demonstrar força. Essa ordem, ela já vai contrastar com um apelo da nossa cultura, no sentido de que o homem seja, acima de tudo, alguém sensível. E aí vem a segunda ordem dada por Davi a Salomão. Depois de dizer, tenha coragem, seja forte, a ordem de Davi é: seja homem. Seja homem, reine como homem, haja como homem. Só que aí vem a pergunta: o que significa então ser homem? O que é ser homem? O que é agir como homem? Quais são as características de um verdadeiro homem?
Meus irmãos, a nossa proposta nessa manhã é fazer então uma apresentação daquilo que a palavra de Deus nos apresenta como sendo o modelo bíblico de masculinidade. E essa questão, ela se mostra de grande urgência, em razão daquilo que tem acontecido no meio da nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja evangélica. Porque o que abunda nos nossos dias é uma confusão generalizada a respeito do que significa ser homem, a respeito do papel do homem. Isso, por sua vez, traz a reboque uma confusão a respeito do que significa ser mulher e do papel da mulher na igreja. Essa confusão, ela é motivada pelos apelos do movimento feminista, apelos que ganharam força a partir do início do século XIX. O movimento feminista, ele não se contenta em apenas reivindicar aquilo que imagina serem os direitos das mulheres. O movimento feminista, ele vai além, exigindo uma redefinição do que significa ser homem. O movimento feminista vai além, exigindo uma redefinição do papel masculino. E basicamente, irmãos, essa redefinição que é feita pelo movimento feminista, ela se constitui na efeminação dos homens. Essa redefinição feita pelo movimento feminista se concentra na emasculação dos homens. Um autor chamado Vuri Balkham, ele afirma que a nossa cultura, ela pune, ela condena a virilidade e ela promove o feminismo nos meninos. Ele diz que desde a infância os nossos meninos são ensinados a não verem as garotinhas como iguais a eles, mas como sendo a mesma coisa que eles. E essa declaração, ela pode ser confirmada quando você pensa e observa o surgimento da chamada cultura unissex. A chamada cultura unissex, ela teve como objetivo primeiro proporcionar às mulheres o direito de se vestirem com roupas tradicionalmente masculinas. Então, no início dessa cultura, o apelo era esse: que as mulheres tenham o direito de se vestirem com roupas tradicionalmente masculinas. Mas não parou por aí. A cultura unissex, fomentada pelo feminismo, alcançou o seu ápice nos nossos dias através da reivindicação inversa, ou seja, que os homens se vistam como mulheres. Foi noticiado há alguns dias, na verdade isso tem sido repetidamente noticiado em universidades, rapazes, numa forma de protesto ou numa forma de manifestação, se dirigindo às universidades usando saias, usando vestidos, usando roupas femininas. Então tudo isso é fruto do movimento feminista e de uma cultura que cada vez mais se distancia da palavra e que cada vez mais se distancia dos valores absolutos da palavra de Deus. E há também a exigência de que tudo isso seja aceito pela sociedade como algo normal e como algo saudável. Então esse é o principal problema quanto à definição do que significa ser homem. A efeminação dos homens, meus irmãos, é de longe o maior desafio cultural a ser enfrentado em nossa época. E a igreja, que deveria funcionar, que deveria trabalhar como a vanguarda da verdadeira masculinidade, a igreja, ela tem caído, ela tem capitulado diante dos apelos feministas. Uma estudiosa americana chamada Nancy Pearce, ela diz que a igreja americana, ela em grande parte consentiu com a redefinição de masculinidade. Ela diz que depois de séculos ensinando que maridos e pais eram divinamente chamados ao ofício da autoridade no lar, a igreja passou a fazer o seu apelo mais às mulheres. Em parte isso foi motivado pelo número de mulheres na igreja. Esse número excedia em praticamente o dobro o número de homens.
Tudo isso começou no século XIX, quando homens começaram a trabalhar distantes dos seus lares, as mulheres ficaram em casa, passaram a ser maioria na igreja, e então um outro autor chamado Eric Mason, ele diz que começou então a ser enxergada a necessidade de redefinir o que é a igreja e redefinir o que é o cristianismo. E por essa razão até mesmo o pastorado foi redefinido em termos mais efeminados. Nesse Pearce diz que o ministério perdeu uma firmeza, uma severidade, um rigor intelectual que desde então a nossa sociedade foi acostumada a identificar com masculinidade, e em seu lugar o ministério assumiu certas características femininas como cuidado, alimentação, sentimentalismo, e se afastou do ethos cruel e competitivo do cenário público. É tão tal que, se você observar nas nossas igrejas, o referencial que as nossas igrejas têm de um bom pastor não é aquele pastor austero, não é aquele pastor que é caracterizado por um rigor intelectual e por um zelo pela palavra, mas é aquele pastor amável. E pastor amável é definido pela nossa cultura como aquele pastor sensível, aquele pastor extremamente afável, de fala mansa e muitas vezes até de jeito efeminado. Essa capitulação por parte da igreja, ela também tem alcançado o seu ápice pela parte de alguns teólogos liberais, no sentido que fazem apelos no sentido de que Deus seja buscado em nossas orações como Mãe Nossa que estás nos céus. Tudo isso é fruto dessa redefinição feita pela nossa cultura, meus irmãos. A consequência disso tudo é que hoje muitos homens, inclusive homens crentes, homens cristãos, estão correndo o risco de se sentirem culpados por serem homens. Por tudo isso, meus amados irmãos, é mais que necessário que nós recuperemos o entendimento escriturístico, o entendimento bíblico acerca da masculinidade. Então, o que é que significa ser homem? E mais importante ainda, o que significa ser homem de acordo com a Bíblia? Então eu quero nesse instante observar algumas características que vão mostrar o que é a verdadeira masculinidade. E meus irmãos, vários autores têm oferecido algumas contribuições significativas acerca do que significa ser homem, do que vem a ser a verdadeira masculinidade. John Piper, por exemplo, ele vai definir o significado de masculinidade dizendo o seguinte: no coração da masculinidade madura há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Então percebam que Piper vai falar de masculinidade como envolvendo liderança, provisão e proteção como elementos constitutivos. E isso nos variados relacionamentos que o homem possui, como pai, como irmão, como amigo, como marido. Um outro autor chamado Stuart Scott, o livro dele está até aí disponível para que os irmãos façam esse investimento. Ele vai falar de 6 características básicas da masculinidade. Ele vai falar de criação segundo a imagem de Deus, teologia cultica, consciência. Stuart Scott, ele fala que a masculinidade ela é caracterizada por uma criação segundo a imagem de Deus, por uma teologia cultica, por uma consciência da sua pecaminosidade, por uma percepção da necessidade de um salvador e protetor, por uma consciência da necessidade de Deus do próximo e por uma consciência da diferença que existe entre o homem e a mulher. Essa segunda definição ela foca mais em aspectos espirituais. E todas essas definições elas são verdadeiras e úteis. Mas nessa palestra, irmãos, eu vou adotar o modelo que é proposto pelo pastor Douglas Wilson nesse livro que eu indiquei para os irmãos. Ele vai definir a masculinidade como envolvendo, como possuindo as seguintes características: domínio, ou senhorio, cultivo, proteção, sabedoria e a promoção da glória de Deus. Então, de acordo com Douglas Wilson, são essas as 5 essenciais características da masculinidade: senhorio, cultivo, proteção, sabedoria e a promoção da glória de Deus.
De acordo com ele, os homens foram criados para exercer domínio sobre a terra, foram moldados para lavrar, cultivar a terra, foram equipados para ser salvadores, livrando do mal, e espera-se que o homem cresça em sabedoria e se torne sábio. E o homem, ele foi criado para refletir a imagem e a glória de Deus. Todas essas características, elas podem ser extraídas do relato da criação do homem, lá em Gênesis, e eu peço que os irmãos então abram lá as suas Bíblias. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso de número 28. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28. Eu vou ler. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, uma observação sobre esse texto. Na verdade, esse texto, ele é uma narrativa a respeito da criação, não apenas do homem, mas também da mulher. Não obstante, meus irmãos, essa narrativa e a narrativa subsequente no capítulo 2 vai definir como é que a mulher se encaixa nisso tudo. A narrativa do capítulo 2 vai mostrar que a mulher se encaixa nisso tudo como sendo a auxiliadora idônea do homem. Então, mesmo a narrativa de Gênesis discorrendo sobre a criação do homem de uma forma geral, não é impróprio você fazer um recorte aqui, buscando extrair princípios específicos para a masculinidade. Porque, como asseveram dois autores, eles dizem que a masculinidade bíblica, ela é vivida de uma maneira particular, o que significa que, enquanto essa masculinidade possua as mesmas limitações espiritual e moral da feminilidade bíblica, essa masculinidade, ela vai se expressar de forma diferente. Ela se expressa nos papéis de líder, provedor, protetor. Então, mesmo esse texto, falando da criação do homem de uma forma geral, você pode buscar nele princípios específicos para a masculinidade. Primeiro deles, a masculinidade bíblica envolve o domínio. Ser homem envolve exercer o senhorio. Então, prestem atenção, meus irmãos. A primeira verdade que precisa estar em nossa mente é que homens foram criados por Deus para exercer domínio, para exercer senhorio sobre toda a criação. Esse mandato foi recebido pelo homem logo após a sua criação. Na teologia, esse mandato tem sido chamado de mandato cultural. E algo que nós precisamos ter em mente, irmãos, quando nós falamos do senhorio que o homem deve exercer, é que esse senhorio, ele é derivado. Ele é derivado do senhorio exercido pelo próprio Deus. Nós precisamos entender que senhorio ou soberania é, antes de qualquer coisa, um atributo do próprio Deus. Então, o homem, ao exercer o senhorio, ele na verdade ele está refletindo um atributo do próprio Deus. E esse senhorio fala de um relacionamento que deve existir entre o homem e toda a criação, onde ele atua como o vice-regente, o vice-gerente de Deus no cuidado de tudo aquilo que o Senhor criou. Quando você pensa sobre o senhorio como uma característica exclusiva da masculinidade, você deve ter em mente o seguinte: o homem recebeu a delegação de exercer domínio sobre toda a criação, e esse domínio não foi revogado após a queda. Essa obrigação de exercer domínio sobre a criação não foi revogada após a entrada do pecado no mundo. Porque logo depois do dilúvio, quando Noé sai da arca com a sua família, o homem ele recebe a ratificação, a reafirmação desse mandato. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Gênesis, ou melhor, no capítulo de número
9 mesmo. Gênesis 9. Verso 1 e verso 2. Gênesis 9, no verso 1 e no verso 2. Vamos ler todos juntos. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então, mesmo após a entrada do pecado, mesmo após a queda, o homem, ele não deixou de ter a obrigação de exercer o senhorio ou de exercer domínio sobre toda a criação. A diferença é que agora, esse senhorio, ele se defrontaria com pavor, medo e resistência da parte da criação. Mas ainda assim, toda a criação, como diz o final do verso 2, toda a criação foi entregue nas mãos do homem. Então, o pecado, irmãos, certamente ele prejudicou a nossa capacidade de cumprir essa ordem de Deus. Mas o pecado não retirou essa obrigação posta sobre nós. Por causa do pecado, o cumprimento dessa obrigação, ele deve ser feito agora como resultado da bondade e da graça de Deus. Mas ainda assim deve ser feito. Isso obviamente confronta todos aqueles homens que, na sociedade, no lar, na igreja, adotam uma postura de submissão, que se negam a exercer o senhorio, que se negam a cumprir a ordem que receberam do Senhor por ocasião da criação. Então, meus irmãos, no homem, no ser homem, está envolvido o desejo e o impulso de conquistar e dominar. É por isso que desde pequenos você vai observar os meninos desbravando quintais, os meninos embrenhando-se em matas, arriscando-se em árvores, arriscando-se em rios, medindo força entre si. Tudo isso faz parte dessa característica que Deus implantou no homem. E o mais lamentável, irmãos, é que a nossa cultura, ela tem se esforçado por inibir e sublimar essa inclinação nos nossos meninos. Nós sabemos de casos de meninos que são super protegidos por seus pais, que são impedidos de qualquer tipo de brincadeira que implique alguns pequenos machucados, que são impedidos até de saírem de casa. Isso tudo prejudica essa característica da sua masculinidade. Isso tudo vai sublimar, inibir a inclinação dos meninos a exercerem domínio. Douglas Wilson diz que os garotos devem estar em treinamento para se tornarem homens que exercem domínio, devem aprender a ser senhores na terra, devem aprender a ser desbravadores e visionários. E esse senhorio, meus irmãos, esse senhorio piedoso, ele também precisa ser exercido no lar e também na igreja. Nas próximas 2 palestras eu vou tratar especificamente da liderança na igreja e da liderança no lar. Por ora, basta dizer que a rejeição da liderança nessas 2 esferas, ela atenta contra o caráter da verdadeira masculinidade bíblica. Homens que negligenciam o senhorio no seu lar, ou que distorcem esse senhorio, fazendo com que o senhorio no lar signifique opressão, estão agindo na verdade como algo menos que homens. Nós vamos ver como isso se processa nas outras palestras. Mas essa é a primeira característica da masculinidade bíblica. A segunda característica é que a masculinidade bíblica, ela envolve o cultivo da criação. Ou em outras palavras, ela envolve trabalho. Quando nós falamos de cultivo da criação, irmãos, essa referência, ela é bem mais ampla do que trabalho no campo. Ela envolve trabalho agrícola, envolve trabalho no campo, mas ela extrapola os seus limites. Quando nós dizemos que ser homem envolve cultivar a criação, nós estamos dizendo que ser homem envolve cultivar toda a realidade criada por Deus. Você vê isso em Gênesis 2, verso 15. Abra lá a sua Bíblia. Gênesis
capítulo 2. Veja primeiramente os versos 8 e 9 e depois o verso 15. Gênesis 2, verso 8, verso 9 e depois o verso 15. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então vejam aí o final do verso 15. O homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar e para guardar o jardim criado por Deus. Então vejam, meus irmãos, além do domínio, além do senhorio, além do desbravamento, o homem foi criado por Deus para trabalhar nesse mundo criado, para trabalhar de tal modo que a criação floresça, para trabalhar de tal modo que as potencialidades da criação sejam devidamente usadas. E essa segunda característica, ela atua como uma espécie de controle da primeira. Porque se o homem exercesse apenas domínio, se o homem devesse se preocupar apenas com o senhorio, em dominar, em subjugar a criação, isso resultaria em homens pilhando e destruindo a criação. Mas como ser homem envolve também o cultivo, então ser homem também envolve cuidar daquilo que é subjugado, envolve cultivar aquilo que é dominado. Eu quero chamar a atenção dos irmãos novamente para esse texto de Gênesis 2, verso 15. Esse verbo cultivar, ele possui uma nuance interessante. Quando o texto fala de cultivar o jardim, esse verbo ele tem claramente a nuance de trabalho braçal. Um linguista chamado Walter Kaiser, ele diz que essa palavra cultivar, ela abrange o trabalho que vai desde o trabalho na lavoura até a construção do tabernáculo, os reparos no templo, reparos em casa e o trabalho em linho fino. Então qual é o significado disso para nós? Fica claro então, meus irmãos, que o homem é alguém que se devota ao trabalho com diligência, sem preguiça, sem negligência. Ser homem significa trabalhar. E eu acredito também que a própria constituição física do homem justifica o uso dessa palavra cultivar. Um estudioso chamado Charles Sherlock, ele nos oferece uma explicação interessante desse fato. Ele diz o seguinte: em média, os homens são mais altos, mais pesados e mais fortes que as mulheres em muitos testes. Os homens tradicionalmente se engajam em trabalhos que envolvem um alto grau de esforço físico: caça, cultivo da terra, mineração e estiva, por exemplo. Muitos homens realizam esse tipo de trabalho, muito embora para muitos outros isso possa significar uma labuta destruidora da alma. Nas sociedades ocidentais, o aspecto viril do trabalho tem perdido a sua importância, embora grande proeminência continue sendo dada ao esporte e aos heróis esportivos, e verdadeiro orgulho que muitos homens sentem no bem-estar físico. Então, ser homem envolve se voltar ao trabalho diligente. E obviamente, irmãos, isso não significa que ser homem significa com exclusividade realizar trabalhos braçais. Não significa isso. Ser homem não exclui os chamados trabalhos de ordem intelectual. Mas apesar disso, o que isso nos mostra é que na essência da masculinidade está a predisposição para se envolver em trabalhos braçais. Está a predisposição para se envolver em trabalhos que sejam proativos no cultivo da criação de Deus. Isso quer dizer que, por mais que você trabalhe num escritório, como docente numa universidade, num colégio ou mesmo numa igreja, você certamente deve trabalhar braçalmente. Você também deve trabalhar braçalmente. E, meus irmãos, as possibilidades para esse tipo de trabalho são imensas. A tua própria casa, através dos reparos, dos consertos, das instalações que precisam ser feitos.
em escolas, creches, igrejas e muitas outras instituições podem se beneficiar com o trabalho do homem. Irmãos, existem lares. Eu conheço alguns lares em que esse tipo de trabalho, reparos, consertos, instalações, são realizados pelas esposas. Porque os homens pensam que a sua única função é ganhar dinheiro. Então ser homem envolve isso também. E interessantemente, o movimento feminista não pleiteia que as mulheres sejam imersas nesses tipos de trabalhos braçais rudes. Por quê? Porque isso é próprio do ser homem. E essa visão, ela vai contrastar com o espírito da nossa época, que vê no trabalho braçal e no esforço males a serem evitados. Nós vamos encontrar algumas afirmações no sentido de que os antigos gregos viam o trabalho braçal como algo indigno, relegado aos escravos, enquanto os homens livres se ocupavam apenas da filosofia e da política. Inclusive muitos cristãos medievais abraçaram esse entendimento do trabalho. Mas, irmãos, é interessante saber que dentre os antigos gregos, ao menos do período chamado arcaico, do século VIII ao século VI a.C., o trabalho era visto de forma diferente. O trabalho braçal era valorizado. O poeta grego Hesíodo, por exemplo, que viveu entre o século VIII e o século VII a.C., ele via o trabalho como a fonte de toda cultura. Um estudioso das obras de Hesíodo, chamado Werner Jäger, ele diz que um poema de Hesíodo, que recebeu o título de Os Trabalhos e os Dias, afirma que o heroísmo existe não apenas naqueles que são cavaleiros e naqueles que são guerreiros, mas de acordo com esse poema, o heroísmo também está presente na luta silenciosa, na luta tenaz dos trabalhadores com a terra dura e com os elementos mais difíceis da rotina do ser homem. Então, todos esses trabalhos exigem disciplina e qualidades de valor eterno para a formação do homem. Isso nada mais é, irmãos, essa visão que Hesíodo tinha do trabalho, nada mais é do que aquilo que o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 2, verso 15. Ou seja, a norma da lei gravada no coração de um pagão, a verdade sendo expressa mesmo por um pagão. Então ser homem envolve trabalhar e trabalhar diligentemente. Preguiça, indisposição ao trabalho, agir para que as mulheres, a esposa, faça o seu trabalho, é atentar contra a masculinidade. É não proteger aquelas que devem ser alvo da sua proteção, que é a terceira característica. Ser homem significa se predispor a proteger e a salvar. A masculinidade bíblica, meus irmãos, envolve a proteção. Na essência do ser homem também está a proteção daqueles que são mais fracos. Douglas Wilson diz que os homens, eles também têm, prestem atenção, um profundo desejo de livrar ou salvar. John Piper fala em termos semelhantes, dizendo que o homem sente a necessidade de proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Então não é simplesmente saber que você tem o dever de proteger. Ser homem também significa sentir o desejo, sentir a necessidade de proteger. Ser homem significa fazer uso das suas capacidades, da sua força para proteger e salvar aqueles que são mais fracos. Piper usa uma ilustração interessante para nos ajudar a compreender isso. Ele diz assim: suponha que um homem e uma mulher, essa mulher pode ser a irmã, a mulher, a amiga ou mesmo uma desconhecida desse homem. Esse homem e essa mulher caminham pelas ruas quando um assaltante ameaça os dois com uma arma. A masculinidade madura sente uma responsabilidade natural dada por Deus de se posicionar entre a mulher e o agressor. Ao fazer isso, o homem se torna servo dela. Ele está disposto a sofrer por sua segurança. Assim ele está honrando a mulher. O seu senso interior o leva à responsabilidade de protegê-la, porque ele é homem e ela é mulher. Eu lembro de um caso, irmãos, que me foi contado quando eu fui pastor em Marabá, no Pará. De um diácono que foi acordado pela esposa
no meio da noite. E ao ser acordado pela esposa, ela o informou de que havia alguém dentro da casa. Há alguém dentro de casa. A resposta do marido para ela foi a seguinte: vá lá ver quem é. Vá lá ver quem é. Meus irmãos, há algo seriamente errado com esse tipo de masculinidade. Trata-se de uma masculinidade passiva, que vai contra os princípios bíblicos do ser homem. Certamente, quando Davi deu a ordem para Salomão ser homem, isso também envolvia que ele protegesse os mais fracos, que ele tivesse a inclinação e a disposição, a iniciativa para proteger os mais fracos. Então, se você acorda no meio da noite, você percebe que tem alguém dentro de casa, você tem que sentir a necessidade de proteger sua esposa e seus filhos. Ser homem não é se esconder atrás da esposa. Mais uma vez, irmãos, eu compartilho uma excelente colocação de dois autores. Eles dizem que a passividade é um dos principais inimigos da masculinidade bíblica. E essa passividade, ela é mais evidente onde a masculinidade é mais necessária. Eles dizem que é um padrão de espera nos bastidores, até que você seja especificamente solicitado a intervir. A passividade pode ser um padrão que se mostra quando você tenta se esquivar de responsabilidades ou fugir de desafios. Homens que pensam que conflitos devem ser evitados, ou que se recusam a se envolverem com aqueles que prejudicam o corpo de Cristo, ou que prejudicam a sua família, não só modelam a passividade, mas falham em suas responsabilidades como protetores. Quando você pensa na proteção como uma característica inerente da verdadeira masculinidade, não há como, irmãos, não pensar no Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa na proteção como uma característica do ser homem, você também deve pensar em Jesus, aquele que é o homem perfeito, aquele que é o ápice da masculinidade bíblica. Ele é conhecido na Bíblia por ser o Salvador. Ele é conhecido nas Escrituras por ser o protetor do seu povo por excelência. E quando você lê as Escrituras, você percebe que todo o drama bíblico fala de como Jesus salva o seu povo e protege o seu povo. Todo o drama das Escrituras é sobre como Jesus salva o seu povo dos seus pecados e de como Jesus protege o seu povo dos ferozes ataques do dragão, a antiga serpente. Isso está lá desde Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a partir daí, o que se desenrola na história bíblica é como a serpente tenta destruir a descendência da mulher e como o Senhor protege o seu povo desse inimigo. Com base nisso, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar contra os apelos da nossa cultura, no sentido de que é prejudicial aos nossos meninos terem esse aspecto da sua masculinidade estimulada. E como é que a gente vê esses apelos da cultura hoje? Através da recente campanha para que meninos sejam proibidos de brincar com armas de brinquedo. Incoerentemente, a sociedade vê esses objetos como inerentemente maus. A sociedade se esquece que a verdadeira sede da iniquidade, a verdadeira sede da violência, o verdadeiro estímulo à violência não está nesses objetos, está no coração do indivíduo. É por isso que eu concordo com a declaração feita pelo pastor Douglas Wilson nesse livro. Ele diz assim: homens que seguem Jesus Cristo, homens que seguem aquele que matou o dragão, a antiga serpente, devem se tornar nada menos que matadores de dragões. E eis porque é absolutamente essencial para os garotos brincarem com espadas de madeira e revólver de plástico. Meninos têm uma profunda necessidade de ter algo para defender, algo pelo que lutar numa batalha.
Então, ser homem significa sentir a necessidade de proteger. Quarta característica: a masculinidade bíblica, ela busca incansavelmente a sabedoria. Ser homem significa buscar em todo o tempo crescer em sabedoria e em conhecimento. Essa característica deve andar de mãos dadas com a anterior, porque a disposição para atuar como protetor, a disposição para se envolver em conflitos, a fim de defender quem tem necessidade, não pode ser dissociada da busca pela sabedoria. Porque um homem que se dispõe a agir como protetor, mas que não tem sabedoria para agir, pode causar mais males do que bem. Então, irmãos, nós precisamos compreender o que é a sabedoria de acordo com a palavra de Deus. E quando você observa o conceito de sabedoria nas Escrituras, você vê que as Escrituras falam de sabedoria como sendo uma união entre teoria e prática. Não é apenas o acúmulo de informação, e nem é apenas a prática desprovida de fundamento. O termo hebraico para sabedoria denota, de modo geral, alguém que é sábio, mas que também é hábil para executar aquilo que sabe. O termo para a sabedoria também fala de alguém que é prático na aplicação do seu conhecimento. No entanto, irmãos, é em Provérbios que nós vamos encontrar um uso mais específico do termo. Um autor chamado John Crotts, ele define a sabedoria a partir do livro de Provérbios como: sabedoria é a arte de dominar o viver habilidoso. Em outras palavras, meus irmãos, a sabedoria envolve aprender os caminhos de Deus a partir da sua palavra e então fazer escolhas corretas baseadas na verdade das Escrituras. A sabedoria também fala da disposição de se buscar o crescimento intelectual a partir do estudo diligente. E nós precisamos então entender que o homem, e principalmente o homem cristão de um modo geral, não apenas o pastor, não apenas o professor de escola dominical, não apenas o teólogo, mas o homem cristão de um modo geral tem o dever, tem a obrigação de levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Então, independentemente de você ser um oficial na igreja, você tem que buscar crescer em conhecimento. Você tem que ser alguém afeito ao estudo. Você tem que ser alguém afeito à leitura da palavra, à leitura de livros piedosos, de livros cristãos. E nossos filhos, irmãos, eles devem ser ensinados desde cedo que ser homem também envolve estudar, aprender, mergulhar nos livros, mergulhar nas discussões intelectuais. Como nós vimos, servir ao Senhor como cultivadores da sua criação envolve aptidão física, envolve disposição física. Mas da mesma forma, servir ao Senhor de forma sábia envolve o desenvolvimento da aptidão intelectual. Então o homem, na sua real acepção, ele não precisa ter de escolher entre as atividades que exigem esforço físico e aquelas que impliquem na atividade intelectual. As duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Disciplina intelectual, ou como Pedro afirma, cingir o entendimento, é uma parte importante do desenvolvimento de um homem. E homens cristãos devem buscar crescer em sabedoria e em conhecimento. A quinta e última característica essencial da masculinidade de acordo com as Escrituras: a masculinidade bíblica, ela reflete a glória de Deus. Ser homem de verdade, meus irmãos, significa viver para a glória de Deus. Significa viver buscando refletir a glória de Deus. Isso está fundamentado na nossa natureza como criaturas segundo a imagem de Deus. E no nosso chamado como homens está incluído portar e refletir a imagem de Deus em meio a um mundo criado. Isso significa de forma clara que a verdadeira masculinidade é uma masculinidade piedosa. Homens cristãos, na real acepção da palavra, agem como senhores, cultivam a criação, protegem mulheres, crianças e demais necessitados, buscam sabedoria, mas não como se essas coisas fossem as realidades últimas.
O homem age em todas essas frentes. O homem faz todas essas coisas considerando o Senhor como a realidade última, considerando a glória do Senhor como a finalidade última da sua existência e da sua masculinidade. Falando especificamente do homem como alguém chamado para trabalhar e para cultivar a criação, um pastor chamado Richard Phillips diz: homens cristãos também deveriam desejar cultivar algo de valor para a glória de Deus. Ou seja, trabalhe com zelo, não apenas para ser o melhor, não apenas para obter promoções no seu trabalho, não apenas para obter aumentos, mas trabalhe com zelo, cultive a criação, para que o nome do Senhor, para que o Deus a quem você serve, o Deus que de acordo com Jesus também trabalha, Ele seja glorificado por meio do teu trabalho. Então, em todas essas coisas, quando você exercer liderança no seu lar, na sua igreja, na sociedade, quando você trabalhar na criação, quando você buscar proteger alguém, quando você buscar a sabedoria, faça tudo isso para que Deus e Deus somente seja glorificado. O que fica patente para nós, irmãos, quando tudo isso é posto, é que nós temos grande necessidade de homens na nossa sociedade e nas nossas igrejas locais. Nós precisamos de homens que conheçam o seu propósito, homens que saibam o que significa ser homem, homens que não se curvem diante dos apelos de uma cultura secularizada, homens que não estejam preocupados em primeiro lugar com entretenimento, com diversão, com a própria aparência, mas homens que sejam plenamente capazes e desejosos de redimir o verdadeiro significado de ser homem. Mas muito mais que isso, a nossa maior necessidade é de homens de Deus, homens piedosos, homens santos, homens comprometidos com o chamado que receberam de Deus, o chamado de espelhar a sua glória em todas as áreas das suas vidas. A nossa sociedade, as nossas famílias e as nossas igrejas locais têm grande necessidade de homens centrados na palavra, que liderem, trabalhem, ajam como protetores, sejam sábios e também sejam, acima de tudo, tementes a Deus. Necessitamos de homens de Deus que sejam praticantes da palavra. Essa é a nossa grande necessidade. E queira Deus olhar para nós com bondade, olhar para nós com graça e misericórdia e fazer, meus irmãos, com que homens sejam homens e que essa liderança ela seja exercida, esse ser homem seja exercido acima de tudo no temor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Curve a sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós queremos em primeiro lugar pedir perdão ao Senhor, ó Deus, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, no que diz respeito a cedermos àquilo que as pessoas que não te temem, que não te amam, dizem acerca do significado da masculinidade, ó Pai. Nós queremos te pedir perdão porque nós temos cedido aos apelos da nossa cultura. Nós temos deixado, ó Pai bendito, que a opinião pública, nós temos deixado, ó Deus, que os sábios, segundo o mundo, venham a definir o que significa ser homem e como homens devem agir, ó Pai. Nós temos permitido que as saudáveis diferenças de função, de papéis que são estabelecidos na Tua Palavra, sejam riscadas por uma sociedade que odeia os valores absolutos da Tua Palavra, ó Pai. E a súplica que nós fazemos ao Senhor nessa manhã é que a Tua Palavra, ela transforme a nossa forma de pensar. É que nós saibamos, ó Deus, julgar a realidade, saibamos pensar a realidade a partir daquilo que a Tua Palavra nos ensina, ó Deus. Que somente a Tua Palavra seja aquela que nos diga o que significa ser homem, e não o mundo, e não a cultura, e não a mídia, ó Deus. E que também estejamos dispostos para, ó Pai amado, exercermos, vivermos a verdadeira masculinidade de uma forma temente ao Senhor e buscando, ó Deus, tão somente refletir a Tua glória
em todas as frentes a que o Senhor nos chamar, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe esses irmãos aqui presentes nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, essas irmãs que aqui estão, para que em suas orações, elas também, ó Deus, incluam os homens da sua igreja, para que Deus lhes faça cada vez mais, segundo o modelo registrado na Tua Santa Palavra, Pai. E para que em nossas igrejas e em nossos lares se levantem homens piedosos, homens, ó Deus, que amem as Escrituras e que busquem em todas as coisas fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, ó Deus, a liderança das nossas igrejas. Abençoe os pastores, os presbíteros, os diáconos, ó Pai, para que eles possam servir como verdadeiros referenciais de homens que exercem a masculinidade de uma forma firme, de uma forma viril, mas também, ó Deus, centrada na Tua Palavra. Em nome de Cristo, ó Deus, ouça a nossa súplica, ouça o nosso apelo, ó Pai amado. Em nome de Jesus é que nós choramos. Em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós te bendizemos hoje e sempre. Amém. Os irmãos que tiverem alguma colocação ou que tiverem algum questionamento podem ficar à vontade agora. Eu peço que o senhor repita a pergunta antes de responder. Tá bom. Podem ficar à vontade. Eu gostaria de participar, pastor, na terceira colocação sua, com relação ao homem trabalhar no lar. Eu queria dizer com isso que eu tenho um pouco dessa experiência, e que além de ser benéfico para a família, ele também ajuda na economia. Sim. Porque se tudo que você for fazer, se você for pagar, Sim. e hoje, infelizmente, a sociedade está caminhando, inclusive eu tenho filhos que vivem tão integrados, vamos dizer assim, nos trabalhos informáticos, se falar assim, meu filho, coloca uma lâmpada lá e vai dizer que não sabe. Quer dizer, vai pagar uma eletricista, coisa que muitas vezes a mulher faz, né? Aquele uma lâmpada lá diz, não, tem que chamar um eletricista. Ele não vai vir por menos de R$50. Exato. Verdade. Eu tenho um testemunho pessoal a respeito disso. Meu pai, ele era mestre de obras e ele era assim versado em todos esses tipos de trabalho manual. Só que ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe, então, ela concentrou a minha educação muito na questão intelectual, livros. É tão tal que eu brincava com os meus amigos na adolescência, dizendo que o único calo que eu tinha na mão era de abrir a tampa da Coca-Cola, né? Então, assim, não era de forma alguma afeito a esse tipo de trabalho. E eu cresci vendo a minha mãe fazendo esse tipo de trabalho em casa, trocando lâmpada, colocando cortina, ou chamando alguém quando o trabalho requeria um pouco mais de força, né, de habilidade. E uma vez, mãe, eu queria fazer um curso de mecânica básica, queria fazer um curso para saber sobre encanação, encanamento. Ela, não, você vai estudar. E aí casei. E aí quando eu casei eu disse, agora eu vou meter a cara para aprender a fazer essas coisas, né? Porque a minha esposa, ela também vem de um lar em que a mãe era quem fazia essas coisas, né? E aí o meu pensamento era, não vou querer que ela faça isso, que ela faça o que minha mãe fazia, né? E aí eu comecei então a meter a cara. Apanho muito ainda, né? Mas ela não faz esses trabalhos, e no que eu puder evitar que outra pessoa venha para exatamente ajudar na economia do lar, aí eu também faço, né? Então tem que, acima de tudo, tem um benefício prático muito claro, né? Alguém mais? Hoje, somente as mulheres exercendo muitas funções que são assim específicas de homens, né? Por exemplo, mulheres hoje pedreiras, mulheres que assentam azulejo, mulheres que pintam. Então, será que isso é fato que os homens estão se esquivando de exercer essa função de homem e as mulheres estão se aprofundando na necessidade de suprir o lar? Seria mais ou menos isso? Eu acredito que... Nome do irmão? Presbítero Elias, eu acredito que tem muito disso. Mas eu vejo também como uma consequência direta da cultura feminista.
a massificação, não é? Ou a forma como os apelos do feminismo se espalhou, ela é uma forma, é maior do que nós imaginamos. Porque, olha só, o feminismo, ele não só redefiniu o que significa ser homem, mas também redefiniu o que significa ser mulher. E o feminismo, ele tem tentado apagar todas as distinções que a palavra de Deus estabelece quanto ao ser homem e ao ser mulher. É verdade que quanto à sua essência, ambos são criados por Deus, ambos têm alma, ambos têm corpo, ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, mas há uma clara distinção nas Escrituras acerca do lugar de cada um na sociedade. E o grande trabalho do feminismo é exatamente tentar apagar essa distinção, fazendo com que os homens encarem agir como mulher, ser como mulher como algo normal, e fazendo com que as mulheres encarem que agir como homem, ser como homem também é algo normal. Por isso que eu disse no início que você vê não apenas a reivindicação de que mulheres usem roupas tradicionalmente masculinas, mas hoje em dia está de um jeito que os homens também são estimulados a usarem roupas femininas, né? Então isso está espalhado na cultura de uma forma geral. Então esse reflexo, porque esse tipo de trabalho, ele é um trabalho que ele degrada fisicamente, não no sentido de honra, não no sentido de diminuir alguém em termos de moral, de honra, não, mas em termos de físicos, ele degrada. E a mulher, ela sente mais do que o homem, tá? Não por algum problema nela, mas pela Constituição, por aquilo que Deus fez, né? E o feminismo tem propagandeado que isso deve ser desconsiderado, que isso é normal, que na verdade isso representa vitória, quando na verdade isso representa uma derrota para o ser mulher e para o ser homem, tá? Agora, nisso que o senhor está falando, existe também uma diferenciação, porque como nós podemos conhecer, entender e viver, o mundo lá fora, na verdade, tem que ser isso, porque nós temos, por exemplo, mais mulheres do que homens. Mas olhando para o papel do mundo, as mulheres estão dominando. Mas quando nós voltamos para o lar cristão e o padrão bíblico, aí entra exatamente essa condição de que o homem deve prevalecer como homem e assumir o seu papel como homem, né? E a mulher também assumir o seu papel, mas em conjunto, né? Não desfazendo, não sobrecarregando a mulher determinados atos, mas também não exigindo do homem aquilo que é próprio dele. Só para o irmão ter uma ideia de como anda essa redefinição, eu comecei a escrever, eu não terminei ainda, eu comecei a escrever um texto a respeito de como o movimento feminista tem redefinido a feminilidade no que diz respeito à maternidade. Só para você ter uma ideia do alcance do apelo dessa forma de pensar. Houve uma feira de livros num shopping lá em São Luís, e eu fui nessa feira, e eu encontrei um livro que me chamou a atenção pelo título: 100 filhos, 40 razões para não tê-los. Então é uma defesa do porquê ter filhos é algo degradante para a mulher, né? E isso que a gente vê na sociedade acontece exatamente porque é verdade que numericamente, né, a gente vê uma prevalência de mulheres, mas mesmo os homens sendo numericamente inferiores, pelo menos em tese, isso não foi ainda devidamente provado, mesmo assim há o que acontece aí por causa de negligência e de indisposição dos homens em liderarem. A gente vai ver, quando tratar da liderança do homem na igreja, que muitas vezes as mulheres, elas até sentem a necessidade de fazer isso por conta de uma indisposição e de uma negligência dos homens. A própria Escritura vai mostrar que isso ocorria nos tempos bíblicos, no meio da nação de Israel, né? Débora, né? E muitas outras, tá? A irmã lá atrás. Qual deve ser o posicionamento da igreja ao perceber um jovem na igreja com características afeminadas? A igreja deve trabalhar de uma forma paciente, porque assim, esses jovens com características afeminadas, eles são produto da cultura, né? Eles são produtos dessa cultura. E tudo passa pela transformação que só pode ser operada pela palavra.
Então esse jovem ele tem que ser devidamente ensinado, discipulado, né? Ele tem que ouvir o evangelho, ele tem que ser evangelizado, porque não basta, às vezes a gente se concentra muito apenas em dizer, não, olha, homossexualismo é pecado, homossexualismo de acordo com as escrituras é abominação aos olhos de Deus, mas a gente não tem tratado dessa realidade que a irmã falou, que é uma realidade que também abunda. Nós vemos aí muitos rapazes na igreja, e eu vou falar disso também quando eu falar sobre a liderança na igreja, que ocupam posições de liderança e que têm características efeminadas. Não se trata de ser preconceituoso, de ser homofóbico, o que quer que seja, mas quem está na liderança, de certa forma, está se expondo e expondo uma mensagem para a igreja. E os homens, eles, é o que eu vou falar à tarde, os homens, por que existem poucos homens na igreja? Porque a igreja, ela tem sido vista pelos homens como, acima de tudo, um lugar feminino. O ambiente é feminino, a mensagem é feminina, né? O clima todo que é elaborado na igreja é feminino. E aí há um autor interessante, que eu faço uso dele, que ele diz assim, olha, os homens eles têm uma religião. Eles abandonam o cristianismo em busca de outra religião. Essa religião é a masculinidade. Então a igreja ela vai atrair mulheres, crianças e homens não masculinos. Então qual é a solução para isso? Como a igreja deve se posicionar em relação a isso? O evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 6, na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte, que muitos deles não apenas haviam sido sodomitas, mas muitos deles também haviam sido efeminados. E a resposta para aquelas pessoas, a solução para aqueles efeminados que não mais o eram, foi o evangelho. Então essa é a resposta que a igreja também deve apresentar para esses rapazes. É dessa forma que a igreja também deve trabalhar, o evangelho. Tá? Algo mais? Igual, escolhi ontem, estava conversando com outro irmão, e falando dessa característica da igreja, principalmente das necessidades. Eu falei assim, como que a igreja estaria preparada para receber o casal, dada a motivação das leis islâmicas, né? Do casais homofóbicos, né? Eu disse, olha, a igreja, o papel da igreja é receber a todos. Agora, tem que educar e informar através do evangelho. Sim, perfeito. Perfeito, exatamente. Tá? Recebe, mas o evangelho ele tem que ser pregado, tem que ser ensinado, buscando a transformação que é operada acima de tudo pelo Deus soberano. Corretíssimo. Presbítero Elias. Essa pergunta da Nicole, pastor, talvez também seja a culpa disso o homem moderno de hoje, que é tratado como metrosexual, né? Você entendeu? Acaba contribuindo também para esse homem moderno acabar sendo mais afeminado. Ou se cuidar, digamos, o homem se cuidar é um risco a ser afeminado. Não, minha mãe é aquele ditado popular, tudo demais é veneno, né? O homem tem de se cuidar, mas há um ponto em que deixa de ser um cuidado saudável para assumir uma característica efeminada. E a própria cultura, a própria moda, ela estimula isso, né? A moda, eu brinco com a minha esposa dizendo assim, minha filha, comprar roupa para gordo é um problema. Porque eu vou comprar roupa para mim, eu sofro. Porque hoje a própria indústria da moda, através de determinados cortes, né, o chamado slim, a ideia é exatamente fazer roupas também efeminadas. E se você observar, a indústria da moda, ela tem produzido roupas para homens, mas com características cada vez mais femininas também, né? E há aqueles que gostam disso, né? E isso não é saudável pelo ponto de vista das escrituras, né? Algo mais? Dá para buscar muito exemplo, viu, irmão? Tem muita coisa mesmo, tá? Meus irmãos, Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensar essas coisas, que isso aqui seja somente uma forma de estimulá-los a se aprofundarem nesse assunto, tá? O pastor Carlos Júnior, ele vai mandar buscar esse livro. Eu recomendo esse livro assim de forma entusiasmada. Não só esse livro, mas toda a coleção. Esse livro faz parte de uma coleção sobre família. Inclusive já foi lançado um segundo sobre casamento, reformando o casamento, a vida conjugal conforme o Evangelho. Então nós temos esses dois publicados em português: Futuros Homens, que é sobre a criação dos nossos meninos para serem homens, e sobre o casamento conforme o Evangelho. Há um terceiro que está saindo também, que é Fidelidade, como ser o homem de uma só mulher.
Então, assim, eu recomendo enfaticamente esse livro. Quando esse livro chegar, tão logo ele chega, os irmãos se lancem na leitura dele, que os irmãos serão grandemente beneficiados. Deus nos abençoe.